Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Celso. Obrigado pelo convite mais uma vez. Então, dando sequência aos nossos temas econômicos, né? Certo. Primeiramente, no programa anterior nós conversamos sobre o hábito da economia, certo? Então, com base nisso, nós conversamos em destinar uma parte do nosso rendimento, da nossa renda, para fazer algum tipo de investimento no mercado financeiro, né? Então, supondo que a gente já tenha lá uma reserva da poupança ou algum valor que vai sobrar mensalmente do salário, a gente vai utilizar para esse nosso investimento, certo? O que acontece? Para a gente iniciar um investimento, primeiramente a gente tem que passar por uma corretora. A gente tem que se cadastrar numa corretora de investimentos. O que seria a corretora? A corretora, na verdade, é o elo de ligação entre o investidor, nós, e a Bolsa de Valores, o Tesouro Direto, ligado ao governo federal, no caso, né? Então hoje existem praticamente dois tipos de corretoras. As corretoras independentes e as corretoras de bancos. Então, assim, as corretoras de bancos, normalmente, eu não indico muito, apesar de ter algumas que são boas, mas em função de cobranças de taxas um pouco maiores e uma série de... A plataforma em si deles ainda não está bem desenvolvida quanto essas corretoras independentes. Tá, aí me tira uma dúvida nesse item. O banco, como corretor, então, ele cobraria um X da pessoa que está querendo aplicar o seu dinheiro, e a corretora direto, digamos assim, sem o banco, ou é uma taxa menor? Na verdade, tem as duas questões, né? Em alguns momentos as taxas são um pouco maiores, em alguns momentos elas são todas taxas zero. Então, independente de ser banco ou corretor independente, certo, não vai ter diferença. Certo. O que muda, né? Muda também a prateleira de produtos, né? Então, por exemplo, no banco ele vai ter os produtos dele. Numa corretora independente ela vai ter os produtos de todos os bancos. E na corretora, então a corretora dá a opção de toda essa volta? O mercado é mais amplo, né? Exato. Interessante. As corretoras de bancos também estão se desenvolvendo e buscando também essas parcerias para não ficar atrás também, né? Não perder mercado e nem cliente, né? Mas então o que nós vamos focar, que é a nossa conversa de hoje, é sobre as corretoras independentes, certo? Então hoje a gente tem corretoras renomadas no mercado, XP Investimentos, por exemplo, que é a maior corretora do Brasil. Recentemente até o Itaú comprou 49% dela, então tem por trás, tem toda uma certificação, sabe que tem caixa, tem garantias, né, que tu não vai perder teu dinheiro com a corretora, né? Tem Modal Mais, tem Clear, tem Corretora Rico, tem Easy Invest, tem N corretoras. Se nós quisermos buscar qual é se elas estão registradas na B3, por exemplo, a gente entra no site da B3, lá vai ter as corretoras que estão conveniadas, estão registradas, então tudo certinho, né, para não ter risco de entrar numa corretora que não seja registrada oficialmente. Pois é, Wagner, isso é uma dúvida minha e acredito do pessoal que está nos assistindo, porque, digamos assim, nós somos leigos na questão aplicação, até aquele fato que tu falou ali, que não lembro direito, lá no primeiro programa lá, que é um percentual assim, tipo de 100 em 1 aplica, né? E as pessoas, enquanto não tem uma informação muito correta, aí ele não vai. Exato. Ele fica com medo e não investe por não ter o conhecimento de segurança. Certo. O que acontece, Elcio? Na verdade, a corretora é o local onde o teu dinheiro vai só transitar, ele vai só passar pela corretora. Quando tu compra uma ação ou tu compra um título público do governo federal, por exemplo, o teu patrimônio, o teu dinheiro, ele fica em custódia, ou na Bolsa de Valores, ou no Tesouro Direto do governo federal. Então o que acontece? Se a corretora vir a quebrar, por exemplo, que é muito difícil, essas corretoras que a gente está falando já tem um caixa relevante, se vir a ter algum problema financeiro, tu não perde o teu patrimônio, o teu dinheiro está lá em custódia, certo? E vai ser transferido para uma outra corretora para dar sequência nos teus investimentos. Então tem essa garantia. Qual é o risco? Tu pegar o teu dinheiro e tu não investir, deixar ele parado na corretora. Aqui nós estamos, né, Celso, inclusive citando o nome de algumas corretoras, né? Não estamos sendo remunerados por isso, né? Pagando grátis, né? Mas se tiver alguém assistindo, ele pode entrar em contato, né? Claro, sempre lembrando, né? O programa Fast Online está sempre aberto aqui, né? Para que você possa vir aqui e patrocinar, né? Fazer sucesso aqui junto com a gente no programa, né, Wagner? Com certeza.
Então, Celso, dando continuidade, fizemos o cadastro numa dessas corretoras, nós vamos iniciar nossos investimentos, certo? Mas qual corretora eu devo me cadastrar? Então, algumas dicas básicas, certo? Primeiro, o cadastro em qualquer uma dessas corretoras é taxa zero, né? Então, tu não tem custo de... tu vai ter tipo uma conta no banco, só que tu não tem custo de mensalidade, tu não tem taxa nenhuma. Inclusive, tu vai ter uma conta ali dentro da corretora, como se fosse uma conta bancária. Então, quando você for transferir dinheiro da sua conta corrente bancária para a corretora, você vai transferir uma conta no seu nome lá dentro, certo? Então, sempre de CPF para CPF, né? Tem que ser da forma correta. E então, tu se cadastra em 2, 3 corretoras, não tem problema nenhum, tudo taxa zero. Se tu usar só uma e a outra ficar parada lá, tranquilo. O que eu aconselho? Algumas corretoras têm uma gama de produtos melhor para renda fixa, outras têm alguns produtos que são mais indicados para renda variável. Agora eu vou explicar um pouco essa diferença. Se você for investir em renda fixa ou fundos de investimentos, por exemplo, se a gente for investir em renda fixa, em títulos públicos do Tesouro Direto ou em fundos de investimentos, todas as corretoras, todas elas são taxa zero. Então não tem taxa de corretagem, que além daquela taxa da manutenção de conta que nenhuma tem, tu ainda tem uma taxa de corretagem. Então para renda fixa, nenhuma delas tem taxa. E o que vai diferenciar é quando nós formos investir em ações, por exemplo. Umas cobram taxas caras, outras cobram taxas menores e algumas nem taxa cobram. Então o que eu aconselho? Se está começando, se não vai investir um patrimônio muito alto e quer comprar já algumas ações, busca aquelas corretoras com taxas menores, né, ou com taxa zero. Certo? Então eu acredito assim, que é pensar pelo lado mais econômico, né? E não tem por que tu pagar, por exemplo, na XP R$18 uma operação de compra ou venda de uma ação, enquanto tu poderia estar pagando taxa zero. Tu faz 5, 6 operações no dia, são R$100 de taxa. Eu posso aplicar R$10? Ah, importante. Pode. Então isso é uma outra questão que a gente vem falando assim, para investir em ações, para investir na bolsa, para fazer investimentos tem que ter muito dinheiro. Na verdade não, né? Tu pode começar com R$30 no Tesouro Direto, que é uma aplicação mínima, né? Certo. E em ações tu pode comprar uma ação, sei lá, Petrobras, R$2.000 e poucos custando a ação, tu pode comprar ela fracionada. Então pode comprar com R$100, R$50, R$200, pode comprar uma fração da ação. Então tu consegue entrar no mercado financeiro e consegue iniciar seus investimentos mesmo com pouco recurso. Fazer um investimento pessoal aí para que tenha um futuro mais sossegado, né? Isso aí. Então com base nisso, Celso, nós então fizemos o cadastro em 2 ou 3 corretoras. Né? Esse é o ponto A. A partir daí nós vamos iniciar nossos investimentos. Existem várias formas de se investir hoje. O que a gente aconselha é tu ter um portfólio diversificado. Nós conversamos, tu não colocar todos os ovos numa única cesta. Tu dividir o seu portfólio em várias cestas para se em algum momento alguma delas der algum problema, tu tem as outras te resguardando, certo? Te protegendo. Então, o que seria essa nossa cesta? Reserva de emergência, renda fixa, renda variável, proteções e, para quem quiser ainda, previdência privada, para aposentadoria. Até para que a pessoa experimente todo o mercado, para ver o que ele se adapta, o que realmente é mais rentável para ele, né? Ótima observação. O que acontece? Quando você vai fazer o seu cadastro na corretora, você vai preencher o que eles chamam de suitability, que na verdade é um questionário onde eles vão fazer algumas perguntas. Você já investiu antes? Né? Qual a sua experiência com investimentos? Uma série de perguntinhas básicas que vai direcionar qual é o teu perfil. Então ele vai dizer lá, tem um perfil mais conservador, tem um perfil moderado, tem um perfil arrojado. Então, de acordo com o seu perfil, a própria corretora vai deixar tu fazer alguns investimentos e não vai deixar tu fazer outros. Entende? Ela já te dá uma orientação. Teu perfil é conservador. Aí tu vai dizer, eu quero operar derivativos. Aí eles vão dizer, não, tu não está habilitado para isso, vai ter que preencher novamente o questionário para ver se aprova. Então também tem essa segurança para o investidor, que não vai estar investindo em algo que vai trazer risco para ele.